O seu Twitter, nas suas redes sociais, ele publicou exatamente tudo isso que Vossa Excelência acaba de defender e concluiu dizendo o seguinte, que todas as doenças tiveram mortalidade maior que a Covid-19 e todas terminaram com a imunidade de rebanho, vacina só depois. Sim. Isso é um pouco diferente do que Vossa Excelência acabou de colocar com relação à defesa veemente da eficácia das vacinas. Não é, senador. Não é. Vacina só depois da imunidade de rebanho? Eu estava relatando o passado, senador. Eu estava relatando o passado. E todas as pandemias, a primeira pandemia da história humana, as pandemias acontecem com intervalo de 15 anos, em média, né? A primeira pandemia da história humana que teve uma vacina, que foi desenvolvida uma vacina, que bom que foi desenvolvida a vacina. Eu imaginei que ia ter os testes tradicionais e tal, não testaram tudo que precisava testar, mas tem que fazer a vacina. A vacina é fundamental. Como eu briguei pela vacina do H1N1 para prevenir um novo surto em 2009, eu brigo para que todo mundo se vacine o mais rápido possível. Agora, o que eu relatei aí, senador, foi a imunidade de rebanho não é uma técnica, nem é uma estratégia de enfrentamento. A imunidade de rebanho é o resultado final de qualquer epidemia, inclusive as gripes de inverno. Vossa Excelência entende que esses surtos são comparáveis com a atual pandemia do Covid-19? Esses surtos citados por Vossa Excelência? Cada um tem a sua peculiaridade. O vírus mais letal, a família de vírus mais letal que tem é a influenza. A influenza matou mais de 50 milhões, quando a humanidade era 1/3 do que é hoje, né? Então, até hoje, não teve nada comparado com a gripe espanhola, né? Que não tinha vacina, não tinha nem UTI, né? Naquela época. E agora nós estamos trabalhando com a possibilidade de ter a vacina. Então, outra coisa importante é que nunca teve uma pandemia de coronavírus humana, né? Primeiro surto que teve, que quase virou uma pandemia, foi a SARS em 2003 na Ásia, que chegou a atingir o Canadá, né? Mas não se espalhou. Ali seria muito pior do que hoje. Uma pergunta específica. Sim. Esses vírus também tinham disseminação rápida, como ocorre com o SARS-CoV-2, e também mataram essa quantidade absurda de pessoas? Senador, eu estou lhe dizendo, o vírus da gripe espanhola matou mais de 50 milhões, era um influenza H1N1, era H1N1, como foi era muito próximo ao H1N1. O vírus era um outro influenza da gripe asiática, matou 3 milhões de pessoas, infelizmente, né? O vírus da gripe Hong Kong também era um influenza, matou 2 milhões. O vírus da gripe russa chegou a matar 1,5 milhão de pessoas, todos influenza. E o H1N1 era um vírus influenza também. Esse vírus agora é um coronavírus. Então, é uma novidade, mas o padrão viral, senador, como os vírus se comportam, os vírus não se comportam como bactérias, eles se comportam como vírus. E é isso que a gente tem que entender para entender a lógica de como é que ele pode demorar mais, por causa das variantes, mas ele vai formar a imunidade necessária para terminar. Se a sua tese a respeito da imunidade de rebanho por contágio da população está certa, porque as sucessivas retomadas de crescimento da Covid-19, algumas delas até mais agressivas no Brasil e também em outras regiões do mundo? Senador, eu tenho aqui, se o senhor me permitir, eu não vou pedir transparência, mas eu vou mostrar um gráfico aqui que diz muita coisa, né? Esse gráfico aqui, não sei se dá para ver, é um gráfico, aproveitando a presença do senador Omar Aziz, do Amazonas. Esse gráfico aqui é do Amazonas. Esse aqui é o surto inicial, com a cepa inicial. Ele sobe, justamente ali em abril e maio, ele chega no pico e depois começa a cair. Isso aconteceu na maioria dos estados brasileiros. Rio de Janeiro, no início de junho, não tinha ninguém nos postos de saúde, nem nos hospitais com Covid. Depois começou a surgir de novo. Primeiro teve o surto, desapareceu e começou a surgir. Olha o tempo que fica sem praticamente nenhum surto no Amazonas. Até dezembro.
até o final de dezembro. O que aconteceu aqui? Não tinha vacina aqui. O que aconteceu nesse período aqui? É que o vírus cumpriu, aquela cepa não tinha mais poder de contágio tão rápido, começou a declinar, tinha muita gente, já tinha muita gente imunizada, mas aumenta aqui e surge o P1 no Amazonas, que surge, sobe rapidamente, desculpa. Só um minutinho.